O mendigo negro expulso de um acampamento de pilotos surpreende a todos quando um F-22 aterrissa. O sol brilhava intensamente sobre a cidade pequena enquanto a multidão se aglomerava ao redor do elegante acampamento de pilotos. Os sorrisos eram largos, os ternos caros reluziam com as luzes brilhantes. Henricão, o milionário que tinha tudo, estava prestes a inaugurar sua mais nova instituição de caridade. Mas o que ninguém esperava era a aparição de Samuel, um velho conhecido que agora vagava pelas ruas como mendigo. Seu rosto, enrugado pelo tempo e pela luta, parecia carregar o peso de lembranças dolorosas. De repente, um estrondo quebrou a euforia da festa. Um F-22 sobrevoou a localidade, imperturbável como um deus dos céus, antes de aterrar no campo. Todos viraram a cabeça, olhos arregalados, como se aquele espetáculo aéreo pudesse apagar a realidade. Mas alguém estava prestes a mudar o curso daquela celebração. Samuel, com seu olhar penetrante e cheio de histórias, surgia na margem da festa. O contraste era gritante. Ele, em seu trapo esfarrapado, e todos aqueles em roupas sofisticadas. A tatuagem em seu braço esquerdo, um emblema que numa época brilhara tanto quanto os olhos de Henrique, gritava do seu passado compartilhado. Aquela marca não era só uma indicação de amizade. Era um grito contra a pobreza e o preconceito que eles enfrentaram juntos. Henrique parou. Uma mistura de emoções o envolveu. O nó na garganta era inegável. Era como se o desfile de lembranças viesse invadir sua mente, trazendo à tona momentos de risadas e promessas de um futuro diferente. Mas Samuel parecia carregar um mundo de feridas. Cicatrizes que iam muito além do físico. Aquela atmosfera festiva se tornara de repente pesada, como se o tempo tivesse desacelerado, e o silêncio começava a envolver os presentes. No entanto, a sombra de um político local se aproximou como um lobo disfarçado. Ele tinha um olhar astuto e as palavras afiadas como lâminas. Henrique, você realmente acha que isso é uma boa ideia? Ele disparou, mirando para Samuel. A presença dele aqui pode manchar sua imagem. Com isso, segredos obscuros começaram a sussurrar no ar. Segredos que poderiam revelar um passado que Henrique preferia esquecer. O clima mudara completamente. As sorrisos se tornaram sussurros, e os olhares curiosos se transformaram em julgamentos. A essência da amizade entre Henrique e Samuel ameaçava ser exposta, enquanto o político jogava no ar a possibilidade de que a caridade que Henrique tanto sonhara pudesse ser apenas uma fachada. Mas e a tatuagem? Que significado reais ela guardava? A resposta estava perdida entre os fantasmas do passado. Henrique, envolto em emoções conflituosas, tinha diante de si um dilema. Como poderia se aproximar de Samuel? Ele sabia que o amigo não era apenas um rosto na multidão. Mas as cicatrizes não eram apenas da guerra. Eram também da vida, da traição e da dor, que o modelo de sucesso que Henrique escolhera havia deixado para trás. Enquanto o murmurinho crescente da multidão ecoava ao seu redor, a questão pairava no ar. O que realmente significava a tatuagem de Samuel? E como ela poderia impactar, não só suas vidas, mas também o futuro de sua amizade? O primeiro capítulo termina aqui, mas as respostas misteriosas estão apenas começando a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remover suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a multidão murmurava em insegurança, Henrique permaneceu ali, o olhar fixo em Samuel. O passado e o presente colidiam dentro dele. A tensão no ar parecia palpável,
como se a qualquer momento algo estivesse prestes a romper essa fachada de festa. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito rasgou o silêncio. Era uma mulher, sua expressão de horror e desespero. Todos voltaram-se para a origem do som. Uma explosão seguida de fumaça densa e negra apareceu no céu, iluminando o campo enquanto o F-22, que antes parecia ser o centro das atenções, começou a tomar uma forma grotesca. Um barulho ensurdecedor dominou o ambiente enquanto o jato vibrava, suas asas tremendo como se estivesse sob um controle falho. O mundo pareceu desacelerar. Henrique sentiu seu coração acelerar, pulando na garganta. Olhou de volta para Samuel, que encarava a fumaça com olhos arregalados. Um sentimento profundo de medo e confusão tomou conta dele. Aquela festa, que deveria ser um símbolo de sucesso e celebração, estava se transformando em um pesadelo. E então, no silêncio que se seguiu ao barulho da explosão, ele ouviu um sussurro vindo de Samuel. Henrique, eu tenho que te contar. Os olhares dos convidados se mudavam, alguns tentando escapar, outros paralisados pela cena caótica. O político, que antes se aproximara com suas palavras envenenadas, agora parecia pequeno diante da crise que se desenrolava. A fumaça subia em espirais, desenhando figuras no céu, e o ambiente estava carregado de medo. Henrique sentia a pressão de tudo. Os olhos da multidão pesavam sobre ele e Samuel, um foco de curiosidade e incredulidade. Samuel, agora não, disse Henrique. Mas Samuel parecia afundar em pensamentos, como se aquela poderia ser sua única chance de expor algo que o consumia. Se eu não disser agora, nunca mais poderei. O olhar de Samuel estava ardendo de emoção. Ele tomou um fôlego profundo e prosseguiu. Lembra daquela noite? A noite em que prometemos nos proteger um ao outro? O que aconteceu depois foi por minha culpa. Henrique congelou. Memórias de um passado distante, uma noite marcada por promessas e decisões ruins começaram a emergir. O que você quer dizer, Samuel? Eu fui o motivo do acidente, o motivo pelo qual você entrou nessa vida. A voz de Samuel tremia, sua vulnerabilidade exposta no meio da multidão alheia. A tatuagem não é apenas um emblema, é um aviso. Eu fui o culpado por suas riquezas, mas também por nossas perdas. Um murmúrio subiu entre os convidados. A incredulidade pairava no ar. Henrique sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés. Ele olhou nos olhos de Samuel, agora revelando um mundo inteiro de dor que ele nunca soubera. A confissão impactou como um soco no estômago. O que ele pensou ser um encontro de reencontro e solidariedade agora se transformava em uma revelação devastadora. Uma sirene ecoou ao longe, se aproximando. As pessoas começaram a se mover apressadamente, mas Henrique se sentiu preso, como se aquele momento estivesse eternizado. O rosto de Samuel se distorcia entre desespero e esperança. Henrique sentiu um aperto no peito, a raiva e a tristeza se misturando em um turbilhão. Mas antes que pudesse responder, uma figura familiar surgiu na entrada do acampamento. Era uma mulher com uma expressão determinada, segurando um celular. A imagem dela parecia trazer uma nova onda de confusão. Samuel, precisamos falar. Agora. A última cena que desenhou na mente de Henrique foi aquela figura que desafiava o caos, como se guardasse segredos que poderiam mudar ainda mais a realidade. O coração dele disparou, e a pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele estava prestes a descobrir que algumas verdades não eram apenas dolorosas, eram explosivas. Henrique permaneceu paralisado. A figura da mulher se destacava no meio do caos, seus olhos transmitindo uma urgência que não podia ser ignorada. Samuel, obviamente abalado, tentava entender a gravidade daquela interrupção. Quem é ela? Henrique se perguntou, a mente zumbindo. Samuel, precisamos falar, agora. A mulher se aproximava rapidamente, seu celular na mão, a tela iluminando seu rosto tenso. O alvoroço ao redor parecia diminuir.
como se o mundo tivesse reduzido suas operações a essa conversa. A multidão murmurava, olhares curiosos e apreensivos se voltando para os três. Quem é você? Samuel perguntou, a voz trêmula, mas firme. Ele sabia que aquele momento era vital, mas não tinha certeza de que segredos mais sombrios estavam prestes a ser revelados. Meu nome é Ana, e eu sou a razão do acidente. E ela disparou, o peso da revelação pesando em cada sílaba. E tempo pareceu congelar. Henrique olhou para Samuel, que estava tão atordoado quanto ele. A razão do acidente? Léguas de confusão envolveram Henrique. O que você quer dizer? O que você sabe sobre isso? O calor na sua voz contrastava com o gelo em seu coração. Ana hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu trabalhei nesse projeto, no F-22. Fui eu. Quem desenhou o sistema que deveria evitar falhas? Eu não sabia que você estava lá naquele dia. Um eco de lembranças tomou conta do pensamento de Henrique. Um dia sombrio que nunca mais sairia de sua mente. Um acidente no qual Samuel teve uma parte determinante. Mas agora essa mulher estava insinuando um papel ainda mais profundo. Não! Isso não pode ser verdade, gritou Henrique, sua pressão aumentando. Você está dizendo que Samuel não é o único. Foi um erro. Uma falha que não deveria ter acontecido. Ana se defendeu, sua voz se quebrando. O desespero preenchia o ar. Eu estou aqui porque me disseram que Samuel se tornou um mendigo. E eu não tenho como mudar o que aconteceu. Mas eu preciso que vocês saibam a verdade. A revelação da mulher parecia uma lâmina atravessando o ar pesado de tensão. As emoções que antes eram confusas agora tumultuavam em Henrique. Ele olhou para Samuel, o cara que o levara a uma vida de aventuras, de sucessos e falhas, o amigo que dividira riso e dores. Mas agora quem ele era diante daquela mulher? Era ele o culpado ou um mero peão na história? Os murmúrios da multidão cresceram em intensidade, as expressões se misturando entre surpresa e indignação. O que isso significa para nós? Samuel finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Significa que o que você pensa que sabe sobre seu passado pode não ser a verdade completa. Ana respondeu, a gravidade da situação começando a se instalar nos rostos ao redor deles. Henrique estava prestes a responder, quando um novo estrondo cortou o ar. Um clarão intenso iluminou o céu mais uma vez, e todos olharam para cima em pânico. A fumaça do F-22 ainda não havia se dissipada, mas agora uma forma mais sombria surgiu entre os destroços. Um segundo avião, outra máquina de guerra. Os olhares se voltaram para Henrique e Samuel. Um silêncio atordoante tomou conta do campo. Nós já estamos em perigo, disse Henrique. E agora isso. Um sorriso assombroso começou a se formar no rosto de Ana. Ele não é só um acidente, Henrique. É uma mensagem. Alguém precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. As palavras dela deixaram Henrique e Samuel em estado de choque. O que mais ela sabia? Os olhares ao redor começaram a se voltar de forma mais ameaçadora. As perguntas começaram a surgir novamente. Como assim? A multidão se aglomerava, tensão e desconfiança preenchendo o ar. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas interconectadas? Ana estava prestes a falar mais, mas um grito cortante rompeu a tensão. E nessa fração de segundo, a vida de Henrique e Samuel, suas verdades, seus segredos, tudo o que construíram, estava prestes a desmoronar. O mistério continuava a se aprofundar, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Henrique permaneceu paralisado. A figura da mulher se destacava no meio do caos, seus olhos transmitindo uma urgência que não podia ser ignorada. Samuel, visivelmente abalado, lutava para compreender a gravidade daquela interrupção. Quem é ela? Henrique se perguntava, sua mente zumbindo em confusão. Samuel, precisamos falar, agora. A mulher se aproximava rapidamente, seu celular na mão, a tela iluminando seu rosto tenso. O barulho ao redor parecia diminuir, como se o mundo tivesse reduzido as operações a essa conversa. A multidão murmurava,
os olhares curiosos e apreensivos se voltando para os três. Quem é você? Samuel perguntou, a voz trêmula. Ele sabia que aquele momento era vital, mas ainda não tinha certeza do que estava prestes a ouvir. Meu nome é Ana, e eu sou a razão do acidente. Ela disparou, o peso da revelação pesando em cada sílaba. O tempo parecia congelar. Henrique olhou para Samuel, que estava tão atordoado quanto ele. A razão do acidente? Uma onda de confusão tomou conta de Henrique. O que você quer dizer? O que você sabe sobre isso? O calor na sua voz contrastava com o gelo em seu coração. Ana hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu trabalhei nesse projeto. Fui a designer do sistema que deveria evitar falhas. Eu não sabia que você estava lá naquele dia. As lembranças tomaram conta de Henrique. Ele lembrou de um dia sombrio, marcado por tragédias e consequências que nunca escapariam de sua mente. Não, isso não pode ser verdade, gritou, sentindo o peito apertar. Você está dizendo que Samuel não é o único? Foi um erro. Uma falha que não deveria ter acontecido. Ana se defendeu, sua voz se quebrando sob o peso da culpa. Estou aqui porque soube que Samuel se tornou um mendigo. Não tenho como mudar o que aconteceu, mas eu preciso que vocês saibam a verdade. A revelação da mulher parecia atravessar o ar pesado de tensão. Henrique olhou para Samuel, o amigo que o levara a uma vida de aventuras, e agora parecia perdido em meio a novas verdades. O murmúrio da multidão tornou-se um eco de indignação, fragmentos de palavras se misturando. Ele é culpado, foi você, o que fazemos agora? O que isso significa para nós? Samuel finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ana estava prestes a responder, quando um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado ecoou da entrada do acampamento. Todos se viraram, a tensão crescendo. Uma figura familiar atravessou a multidão, e o coração de Henrique congelou. Era Joana, sua irmã. Henrique, Samuel, não fiquem perto, é uma armadilha. Ela gritava, o desespero em sua voz era palpável. O olhar de Henrique ficou fixo nela, como ela sabia. Ah! Multidão compartilhou sua confusão, murmurando e olhando nos rostos dos outros. Joana, como você? Henrique não conseguiu completar a pergunta. O coração batia forte, um nó no estômago. Joana já havia saído de sua vida por tanto tempo. Eu vi tudo. Eles estão vindo. O desespero em seus olhos era real. O pânico cresceu. Pessoas começando a empurrar-se, tentando buscar refúgio. Lá vem eles. Então, como uma cena de um filme, homens encapuzados surgiram da fumaça. Mal vistos inicialmente, revelavam-se assustadoramente próximos. Os convidados começaram a correr, o caos tomando conta. Henrique sentiu o calor da adrenalina, a luta entre salvar a si mesmo e proteger Samuel, fazendo seu coração disparar. Samuel, precisamos sair, ele gritou, puxando o braço do amigo, mas Samuel parecia paralisado, preso em suas próprias memórias. A revelação de Ana ainda ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. A multidão se espalhou, e os homens encapuzados avançavam, seus rostos ocultos, mas o propósito claro. A tensão estava no ar, palpável. Henrique viu Joana ser arrastada enquanto tentava ajudar uma mulher caída. Joana, seu grito soou, desesperado. Mas a próxima explosão não foi de um avião. Era outra coisa. Outro fato aterrador. As figuras encapuzadas tinham algo nas mãos. Flores naturais? Não, eram bombas. Uma de suas armas voou em direção ao palco, onde Ana ainda estava, paralisada pela revelação que cava nas mentes de todos. O tempo parecia esticar. Corram! Henrique gritou, e a cena implodiu em frenesi. O mundo ao redor dele desmoronava. Mas justo quando a confusão atingiu seu ápice, um estrondo ecoou parecendo vir de todos os lados. E o clarão que seguiu inundou tudo em branco. Ele sentiu suas pernas cederem. Ouviu o grito de Joana sobrepondo todos os outros, e então a escuridão começou a se aproximar. O que estava prestes a ser revelado ainda estava escondido nas sombras. Quem eram aqueles homens? E qual era a verdadeira conexão entre elas e a tragédia?
Algumas verdades estavam prestes a desmoronar, e o destino de todos dependia de questões que nem Henrique e Samuel estavam prontos para responder. A luz ofuscante que antes dominava o espaço agora era apenas um borrão distante, enquanto Henrique e Samuel estavam submersos em uma fraqueza avassaladora. O único som que se destacava era o eco do grito de Joana, que ainda reverberava em sua mente. O que estava acontecendo? O pânico começava a tomar Conta. Henrique piscou, tentando voltar à realidade, tentando entender o que havia acontecido. A figura de Ana, antes tão firme, estava agora escondida atrás da angústia, sua expressão de culpa transbordando, enquanto olhava para a direção de onde surgiam os homens encapuzados. O cenário do acampamento se tornara um caos, uma dança frenética de gritos e correria, mas algo ainda não fazia sentido. Samuel, em um momento de lucidez, agarrou o braço de Henrique. Precisamos sair agora. A voz dele era tensa, quase desesperada, mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão cortou o ar. O choque foi brutal. Tudo parecia desacelerar por um instante. O chão tremeu sob seus pés, e o céu escureceu com uma nuvem de fumaça ensurdecedora. Henrique olhou para cima, e naquele momento, viu algo que nunca poderia esquecer. Um dos homens encapuzados que se aproximava com um objeto brilhante nas mãos, removeu o capuz. A revelação foi como um soco no estômago. Era ninguém menos que Carlos, um amigo de infância, alguém que Henrique acreditou estar longe de qualquer escândalo ou perseguição. Um homem em quem ele confiou. Carlos. Henrique quase não conseguiu emitir o nome. A incredulidade o consumia. Que você está fazendo aqui? Carlos sorriu, mas não era um sorriso sincero. Era um sorriso que escondia um mundo de segredos. Você realmente achou que poderia escapar? Que poderia viver sua vida como se nada tivesse acontecido? A voz dele estava carregada de raiva mal disfarçada. Uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão, perguntas sem resposta fervilhando no ar. Henrique sentiu sua sanidade se desmanchar. Você estava envolvido em tudo isso? No acidente? No projeto do F-22? As perguntas saíam em fluxo incontrolável. Foi mais que um acidente, meu amigo. Você e Samuel sempre foram os inocentes. Mas agora, todos esses anos, precisamos ajustar contas. Cada palavra de Carlos arremessava-se em Henrique como facadas. O jogo estava mudando e ele não sabia as regras. Joana, ao lado da cena caótica, parecia atordoada. O que você quer dizer, Carlos? Sua voz tremia, mas havia firmeza. O que aconteceu com você? Carlos olhou para ela com desprezo. Ah, Joana, você sempre foi a sombra dele, não é? Mas agora veja, tudo isso não te protege. Vocês não têm ideia do que está por vir. Neste momento, uma sirene cortou o ar, misturando-se com os gritos e o caos. As pessoas começaram a correr em direções diferentes, espalhando desespero. Lindau! Gritou uma mulher. A figura vestida de encapuzados, se desviando do caminho da multidão, que agora se debatia entre aqueles que tentavam escapar e os que buscavam proteção. Eu vou te pegar, Henrique. A verdade não pode ser escondida por muito tempo. A ameaça de Carlos reverberava, enquanto ele se punha em posição, como se esperasse a resposta do amigo. A adrenalina que antes pulsava pelas veias de Henrique, agora ardeu como fogo. Ele precisava lutar, não apenas por sua vida, mas por tudo o que sempre acreditou. Mas estava preso num ciclo de traição e dor. Samuel. Ele olhou para o amigo, que ainda hesitava, imerso nas novas revelações e nos cardumes de memórias agoniantes. Você está comigo, não está? O olhar de Samuel era cheio de luta, mas algo se quebrou em sua essência. Henrique, precisamos saber a verdade. Ele olhou para Carlos e Ana, sua voz um reduto de liberdade. Precisamos, e talvez essa seja a única chance que teremos. Carlos avançou. A multidão gritava. O pânico se misturava à confusão. Henrique sentiu que a realidade se desfazia em tempo real. O que ele achava que poderia ser uma celebração se transformava em um pesadelo. E agora, diante dele estava a verdadeira face do inimigo.
Segurem-se, gritou Henrique, sentindo que a última peça desse quebra-cabeça se aproximava. Mas o que mais ainda estava escondido nas sombras? O que era realmente verdade naquele turbilhão de mentiras? A luta por sobrevivência era apenas o começo, e os ecos de suas consequências ainda estavam por vir. Henrique permaneceu paralisado. A figura da mulher se destacava no meio do caos, seus olhos transmitindo uma urgência que não podia ser ignorada. Samuel, visivelmente abalado, lutava para compreender a gravidade daquela interrupção. Quem é ela? Henrique se perguntava, sua mente zumbindo em confusão. Samuel, precisamos falar. Agora! A mulher se aproximava rapidamente, seu celular na mão, a tela iluminando seu rosto tenso. O barulho ao redor parecia diminuir, como se o mundo tivesse reduzido as operações a essa conversa. A multidão murmurava, os olhares curiosos e apreensivos se voltando para os três. Quem é você? Samuel perguntou, a voz trêmula. Ele sabia que aquele momento era vital, mas ainda não tinha certeza do que estava prestes a ouvir. Meu nome é Ana, e eu sou a razão do acidente. Ela disparou, o peso da revelação pesando em cada sílaba. O tempo parecia congelar. Henrique olhou para Samuel, que estava tão atordoado quanto ele. A razão do acidente? Uma onda de confusão tomou conta de Henrique. O que você quer dizer? O que você sabe sobre isso? O calor na sua voz contrastava com o gelo em seu coração. Ana hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu trabalhei nesse projeto. Fui a designer do sistema que deveria evitar falhas. Eu não sabia que você estava lá naquele dia. As lembranças tomaram conta de Henrique. Ele lembrou de um dia sombrio, marcado por tragédias e consequências que nunca escapariam de sua mente. Não, isso não pode ser verdade, gritou, sentindo o peito apertar. Você está dizendo que Samuel não é o único? Será? Foi um erro. Uma falha que não deveria ter acontecido. Ana se defendeu, sua voz se quebrando sob o peso da culpa. Estou aqui porque soube que Samuel se tornou um mendigo. Não tenho como mudar o que aconteceu, mas eu preciso que vocês saibam a verdade. A revelação da mulher parecia atravessar o ar pesado de tensão. Henrique olhou para Samuel, o amigo que o levara a uma vida de aventuras, e agora parecia perdido em meio a novas verdades. O murmúrio da multidão tornou-se um eco de indignação, fragmentos de palavras se misturando. Ele é culpado. Foi você. O que fazemos agora? O que isso significa para nós? Samuel finalmente disse a voz baixa, quase um sussurro. Ana estava prestes a responder quando um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado ecoou da entrada do acampamento. Todos se viraram, a tensão crescendo. Uma figura familiar atravessou a multidão, e o coração de Henrique congelou. Era Joana, sua irmã. Henrique, Samuel, não fiquem perto, é uma armadilha. Ela gritava. O desespero em sua voz era palpável. O olhar de Henrique ficou fixo nela. Como ela sabia? A multidão compartilhou sua confusão, murmurando e olhando nos rostos dos outros. Joana, como você? Henrique não conseguiu completar a pergunta. O coração batia forte, um nó no estômago. Joana já havia saído de sua vida por tanto tempo. Eu vi tudo, eles estão vindo. O desespero em seus olhos era real. O pânico cresceu, pessoas começando a empurrar-se, tentando buscar refúgio. Lá vêm eles, então, como uma cena de um filme. Homens encapuzados surgiram da fumaça. Mal vistos inicialmente, revelavam-se assustadoramente próximos. Os convidados começaram a correr, o caos tomando conta. Henrique sentiu o calor da adrenalina, a luta entre salvar a si mesmo e proteger Samuel fazendo seu coração disparar. Samuel, precisamos sair, ele gritou, puxando o braço do amigo. Mas Samuel parecia paralisado, preso em suas próprias memórias. A revelação de Ana ainda ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. A multidão se espalhou, e os homens encapuzados avançavam. Seus rostos ocultos, mas o propósito claro.
A tensão estava no ar, palpável. Henrique viu Joana ser arrastada enquanto tentava ajudar uma mulher caída. Joana! Seu grito soou, desesperado. Mas a próxima explosão não foi de um avião, era outra coisa. Outro fato aterrador. As figuras encapuzadas tinham algo nas mãos. Flores naturais? Não. Eram bombas. Uma De suas armas voou em direção ao palco, onde Ana ainda estava, paralisada pela revelação que icava nas mentes de todos. O tempo parecia esticar. Corram! Henrique gritou, e a cena implodiu em frenesi. O mundo ao redor dele desmoronava. Mas justo quando a confusão atingiu seu ápice, um estrondo ecoou parecendo vir de todos os lados. Um clarão intenso iluminou o céu mais uma vez, e todos olharam para cima em pânico. A fumaça do F-22 ainda não havia se dissipado, mas agora uma forma mais sombria surgiu entre os destroços. Um segundo avião, outra máquina de guerra. Os olhares se voltaram para Henrique e Samuel. Um silêncio atordoante tomou conta do campo. Nós já estamos em perigo, disse Henrique. E agora isso? Um sorriso assombroso começou a se formar no rosto. Diana, ele não é só um acidente, Henrique. É uma mensagem. Alguém precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. As palavras dela deixaram Henrique e Samuel em estado de choque. O que mais ela sabia? Os olhares ao redor começaram a se voltar de forma mais ameaçadora. As perguntas começaram a surgir novamente. Como assim? A multidão se aglomerava, tensão e desconfiança preenchendo o ar. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas interconectadas? Ana estava prestes a falar mais, mas um grito cortante rompeu a tensão. E nessa fração de segundo, a vida de Henrique e Samuel, suas verdades, seus segredos, tudo o que construíram estava prestes a desmoronar. O mistério continuava a se aprofundar, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Então, um barulho metálico cortou o ar, e todos se voltaram para a origem do som. Um homem, alto e imponente, havia emergido da fumaça. Ele não estava encapuzado, mas seu olhar era como um punhal. Vocês acham que podem escapar da verdade? A voz dele era profunda, reverberando na multidão. Quem é você? Henrique desafiou, o coração acelerado. Sou o porta-voz de um grupo que já foi traído por vocês. Ele olhou diretamente para Ana. E você, Ana, é a chave para tudo isso. Henrique trocou olhares com Samuel, sua mente girando. O que ele havia dito? Traído? A confusão se acumulava como uma tempestade prestes a estourar. Você não pode, Ana começou, mas foi interrompida. Sim, eu posso, e você sabe que eu estou certo. A verdade sobre esse acidente e o que realmente aconteceu naquela noite vai vir à tona. E não há como escapar, Ana. Não, isso não é verdade. Henrique gritou, um nó na garganta. Então, o homem girou e, com um gesto, ativou um dispositivo em sua mão. Um brilho intenso e azul se espalhou por toda a área, musicando um lamento e uma luz ofuscante que cortou a escuridão. No meio da confusão, o chão sob os pés de Henrique começou a tremer. Tudo em sua vida, as conexões, os segredos guardados. A realidade estava prestes a mudar para sempre. Os gritos ecoavam enquanto a verdade estava prestes a explodir em suas vidas. E ali, parado na linha entre o que era e o que poderia ser, Henrique percebeu que, independente do que acontecesse, nada retornaria ao normal. O que vinha a seguir seria uma revelação devastadora. O homem alto e imponente inclinou a cabeça. A tensão no ar cortava como faca. Tem que entender, não é só sobre vocês. É maior do que possam imaginar. As palavras dele pairavam entre eles como uma sombra ameaçadora. Henrique sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e raiva em seu peito. Escuta, o que você quer? Samuel se adiantou, sua voz determinada, mas tremendo. Ele estava cansado de segredos, de mentiras. Queria a verdade. E a verdade parecia cada vez mais distante, como o brilho de uma estrela perdida.
Quero que todos saibam a verdade. O homem apontou para Ana, que estava paralisada, a expressão no rosto misturando horror e negação. Você sabe mais do que está dizendo. Sabe o que aconteceu naquela noite. À noite. E deixou você, Henrique e Samuel, nas condições em que estão. Henrique franziu a testa. O que ele queria dizer? A dúvida começou a corroer sua confiança. Ana, você não me contou tudo, certo? Ele estava quase implorando por uma resposta. Ana abriu a boca, mas as palavras não saíram. O movimento dela parecia congelar. O tempo parecia desacelerar à medida que a multidão observava em silêncio. Cada olhar carregando um misto de expectativa e apreensão. Você não entende, Henrique, Ana finalmente disse, o olhar preocupado. Eu realmente não sabia que vocês eram as vítimas. Pensei que vocês estavam envolvidos em algo maior. A empresa, o projeto. O homem riu, um som seco e cruel. Estão todos iludidos nessa história. Ah, se soubessem, o projeto do F-22 não foi o que realmente parece. Era apenas a ponta do iceberg. Do que você está falando? Samuel perguntou, sua voz mais firme, uma determinação renovada. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse continuar, a explosão que antes parecia distante agora se aproximava rapidamente. Outro clarão surgiu no céu, maior que o anterior. Henrique olhou para o homem, que estava tão calmo diante do caos. Era estranho, mas o mais chocante agora era o que estava prestes a acontecer. O homem foi abruptamente atingido por uma onda de fumaça. Ele voou para trás, caindo pesadamente no chão. O impacto foi tão forte que a terra tremeu novamente. E quando a poeira levantou, Henrique percebeu algo. Um objeto reluzente no chão, perto do homem. O que deveria ser uma arma, virou um dispositivo comum. Mas foi o que estava em cima dele que causou a verdadeira reviravolta. Um gravador. A luz piscava. Era um dispositivo de gravação. Todo mundo olhou. Henrique correu até o gravador, aprisionado pela curiosidade. Com um movimento rápido, ele a ativou. E a voz que ecoou no ar fez o sangue de todos congelar. Eu sou Ana. O que ocorreu no projeto foi deliberado. A falha estava programada. Para nós, o sucesso era um desastre. As palavras dela tocaram fundo. O eco ressoou em seus corações. Henrique olhou para Ana, e seus olhos eram de pureza e raiva. Por que você faria isso? Como você pôde? Eu não estava em controle. Ana começou a chorar, sua vulnerabilidade exposta ao mundo. Eu fui enrolada por forças maiores. Eles me forçaram a fazer isso. O nome deles. Eu nunca pude falar. O rosto de Samuel se destruiu. Suas memórias pareceram se despedaçar. Então, não foi só sua culpa. Não foi só você. O gravador continuava, agora uma relíquia desenterrada de um passado sombrio. A verdade é que Henrique e Samuel, vocês foram os escolhidos. Se sabermos o que realmente aconteceu, o mundo vai desmoronar. E eu não poderia permitir isso. Eu não poderia. Um rugido de gritos estourou, e o ambiente ficou elétrico. O que todos pensavam que era uma simples tragédia agora se mostrava uma conspiração de proporções épicas. As promessas de amizade, amor, tudo se tornava emaranhado em um fio de traições. Você não pode esquecer a verdade, Ana. Você precisa ter coragem de enfrentar isso. Henrique gritou. A dor flutuava entre eles. Mas antes que pudesse registrar o impacto, um novo som cortou o ar, como se várias correntes se rompessem ao mesmo tempo. As sombras surgiram, e as perguntas começaram a ecoar em vozes diferentes. A multidão se dividindo enquanto as peças de um quebra-cabeça ainda maior começavam a se encaixar. A batalha não era só pelo presente. Era também pela possibilidade de um futuro destruído antes mesmo de começar. E no meio do pânico, Henrique percebeu que enquanto tentava entender todos os segredos, uma verdade ainda mais sombria pairava sobre eles. O que realmente havia sido planejado, a quem Ana realmente servia, e quando tudo viria à tona. Ele olhou para Samuel, a amizade deles em perigo,
e o peso da responsabilidade caía sobre eles. A batalha estava apenas começando, e a verdadeira natureza de cada escolha se tornaria um fardo insuportável. O homem alto e imponente inclinou a cabeça. A tensão no ar cortava como faca. Tem que entender. Não é só sobre vocês. É maior do que possam imaginar. As palavras dele pairavam entre eles, como uma sombra ameaçadora. Henrique sentia o coração acelerar. Uma mistura de medo e raiva em seu peito. Escuta, o que você quer? Samuel se adiantou, sua voz determinada, mas tremendo. Ele estava cansado de segredos, de mentiras. Queria a verdade, e a verdade parecia cada vez mais distante, como o brilho de uma estrela perdida. Quero que todos saibam a verdade. O homem apontou para Ana, que estava paralisada, a expressão no rosto misturando horror e negação. Você sabe mais do que está dizendo. Sabe o que aconteceu naquela noite. A noite que deixou você, Henrique, e Samuel nas condições em que estão. Henrique franziu a testa. O que ele queria dizer? A dúvida começou a corroer sua confiança. Ana, você não me contou tudo, certo? Ele estava quase implorando por uma resposta. Ana abriu a boca, mas as palavras não saíram. O movimento dela parecia congelar. O tempo parecia desacelerar à medida que a multidão observava em silêncio. Cada olhar carregando um misto de expectativa e apreensão. Você não entende. Henrique, Ana finalmente disse, o olhar preocupado. Eu realmente não sabia que vocês eram as vítimas. Pensei que vocês estavam envolvidos em algo maior. A empresa, o projeto. O homem riu. Um som seco e cruel. Estão todos iludidos nessa história? Ah, se soubessem, o projeto do F-22 não foi o que realmente parece. Era apenas a ponta do iceberg. Do que você está falando? Samuel perguntou, sua voz mais firme, uma determinação renovada. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse continuar, a explosão que antes parecia distante, agora se aproximava rapidamente. Outro clarão surgiu no céu, maior que o anterior. Henrique olhou para o homem, que estava tão calmo diante do caos. Era estranho, mas o mais chocante agora era o que estava prestes a acontecer. O homem foi abruptamente atingido por uma onda de fumaça. Ele voou para trás, caindo pesadamente no chão. O impacto foi tão forte que a terra tremeu novamente. E quando a poeira levantou, Henrique percebeu algo, um objeto reluzente no chão perto do homem. O que deveria ser uma arma virou um dispositivo comum, mas foi o que estava em cima dele que causou a verdadeira reviravolta. Um gravador. A luz piscava. Era um dispositivo de gravação. Todo mundo olhou. Henrique correu até o gravador, aprisionado pela curiosidade. Com um movimento rápido, ele ativou, e a voz que ecoou no ar fez o sangue de todos congelar. Eu sou Ana. O que ocorreu no projeto foi deliberado. A falha estava programada. Para nós, o sucesso era um desastre. As palavras dela tocaram fundo. O eco ressoou em seus corações. Henrique olhou para Ana, e seus olhos eram de pureza e raiva. Por que você faria isso? Como você pôde? Eu não estava em controle. Ana começou a chorar, sua vulnerabilidade exposta ao mundo. Eu fui enrolada por forças maiores. Eles me forçaram a fazer isso. O nome deles, eu. Nunca pude falar. O rosto de Samuel se destruiu. Suas memórias pareceram se despedaçar. Então, não foi só sua culpa. Não foi só você. O gravador continuava, agora uma relíquia desenterrada de um passado sombrio. A verdade é que Henrique e Samuel, vocês foram os escolhidos. Se soubermos o que realmente aconteceu, o mundo vai desmoronar. E eu não poderia permitir isso. Eu não poderia. Um rugido de gritos estourou, e o ambiente ficou elétrico. O que todos pensavam que era uma simples tragédia, agora se mostrava uma conspiração de proporções épicas. As promessas de amizade, amor, tudo se tornava emaranhado em um fio de traições. Você não pode esquecer a verdade, Ana.
Você precisa ter coragem de enfrentar isso. Henrique gritou. A dor flutuava entre eles. Mas antes que pudesse registrar o impacto, o novo som cortou o ar como se várias correntes se rompessem ao mesmo tempo. As sombras surgiram e as perguntas começaram a ecoar em vozes diferentes. A multidão se dividindo, enquanto as peças de um quebra-cabeça ainda maior começavam a se encaixar. A batalha não era só pelo presente, era também pela possibilidade de um futuro destruído antes mesmo de começar. E no meio do pânico, Henrique percebeu que enquanto tentava entender todos os segredos, uma verdade ainda mais sombria pairava sobre eles. O que realmente havia sido planejado, a quem Ana realmente servia. E quando tudo viria à tona, ele olhou para Samuel, a amizade deles em perigo, e o peso da responsabilidade caía sobre eles. A batalha estava apenas começando e a verdadeira natureza de cada escolha se tornaria um fardo insuportável. Então tudo mudou. Um grito cortou o ar. Um grito inconfundível. Henrique virou-se e viu Joana, sua irmã, se contorcendo no chão. A expressão no rosto dela era de puro terror. Mas havia algo mais. Uma ferida. Sangue. A multidão ficou paralisada. Joana! Henrique correu até ela. Mas seus pés pareciam pesados. Os olhos da irmã olharam para ele com um medo profundo, como se carregassem segredos que nem ela mesma sabia. Eles estão vindo. Eles. E nesse momento, tudo virou caos. Um grupo de homens, com os rostos cobertos, começou a se mover em direção a eles. E então, de dentro da multidão, alguém soltou uma bomba de fumaça, e todo mundo começou a gritar. As sombras cercaram Henrique, Samuel e Ana, e a confusão tomou conta. A verdade estava mais perto do que nunca, mas agora pareciam estar presos em uma armadilha mortal. E naquele frenesi, uma última revelação ensurdecedora cortou o caos. Henrique, nós somos todos parte disso. A voz ecoou em meio ao barulho, mas ele não sabia de onde vinha. Quem dissera isso? Essa era a pergunta que ecoou em sua mente enquanto ele tentava proteger Joana. Enquanto a vida deles desmoronava em torno deles. O caminho diante de Henrique e Samuel estava repleto de segredos impossíveis, dilemas que mudariam não apenas suas vidas, mas o mundo que conheciam. E a única certeza que tinham era que cada resposta traria uma nova pergunta. Cada verdade liberava mais caos. Estavam todos prestes a perder muito mais do que poderiam imaginar. Henrique permaneceu paralisado. O grito cortante de Joana ecoava em sua mente. Mas ela estava lá, se contorcendo, e sua respiração estava apressada. Ele queria correr até ela, gritar que tudo ficaria bem, mas as sombras ao redor se apertavam, como um pesadelo que se tornava real a cada segundo. A fumaça e o caos se misturavam, fazendo a situação parecer ainda mais surreal. Henrique, eles estão vindo. O olhar de Joana estava desesperado, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Ele sentiu um nó se formando em sua garganta. O que estava prestes a acontecer? O que mais ele poderia perder? E então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, os homens encapuzados avançaram. A multidão começou a se dispersar em pânico, gritos e confusões misturados em um coro descontrolado. Mas era como se o tempo tivesse parado para Henrique. Ele olhou nos olhos de Samuel. O medo lá era palpável. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, exceto pelos ecos de passos e sussurros. Então, um dos homens se afastou do grupo, revelando um objeto enorme nas mãos, uma caixa. A multidão se afastou, separando-se do perigoso desconhecido. O homem se virou e, para a surpresa de todos, abriu a caixa. O que saiu de lá não era nenhum tipo de arma, mas uma projeção holográfica. Uma imagem vívida começou a dançar no ar, e as expressões mudaram instantaneamente. Era uma gravação, uma filmagem. O coração de Henrique disparou. Ele reconheceu o ambiente, o cenário. Era o mesmo local do acidente, mas antes de o F-22 sair do controle. E no centro da filmagem, uma figura. Era Ana. Mas não como a conheciam. Ela estava na sala de controle, discutindo tensamente com outros homens que transmitiam ordens implacáveis. A essência era bem diferente da mulher que eles viam ali, no momento. Parada.
A filmagem não pode vazar. A voz de Ana ecoou. O público ficou em silêncio, enquanto a gravadora continuava. Estamos iminente a um sucesso. Serão vistos como heróis. A cena cortou para um momento específico, onde Ana olhou diretamente para a câmera. E as palavras que saíram de seus lábios congelaram o sangue de Henrique. E se tivermos que sacrificar alguém que seja, elas não podem saber a verdade. A revelação atingiu Henrique como um golpe. Clark e Samuel trocaram olhares de confusão e horrorizados. A multidão começou a murmurar, as expressões de choque cada vez mais visíveis. Ana não. Era apenas uma vítima. Ela estava bem no centro do planejamento, manipulando o jogo. Não. Isso não pode ser verdade, Samuel exclamou, a voz falhando. Mas a imagem continuava. Henrique sentiu seu mundo desmoronar. O chão sob seus pés parecia perigar. Não sou eu, Ana gritou, sua voz quebrando, enquanto tentava se defender. O que você está vendo não é tudo. Eles me forçaram, e as reações foram explosivas. Um murmúrio crescente. Pessoas olhando entre si. A desconfiança se espalhou como fogo, incendiando a verdade que nunca deveriam ter conhecido. Henrique, você sabia disso? Joana perguntou, a incredulidade em sua voz. Henrique sentiu a necessidade de dizer algo, mas as palavras falhavam. Vocês tinham que saber. Ana gritava, os olhos arregalados. Você sabia, Ana? Henrique finalmente gritou. O olhar dela cortou como uma faca, e ele percebeu que uma nova guerra estava surgindo entre eles, e a verdade cortante cortava o ar e os separava. Então, o som de batidas ecoou ao longe, e uma angústia coletiva se instalou quando mais figuras ameaçadoras surgiram entre a fumaça. E de repente, o homem que tinha revelado a gravação levantou o braço, como se estivesse prestes a desferir um golpe final. Vocês não sabem com quem estão lidando. O jogo está apenas começando. Naquele momento, Henrique percebeu que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. As alianças se destruíam, as verdades escondidas surgiam, e o futuro dele se tornava uma incerteza ainda mais intensa. A dúvida se espalhou como uma onda, e a única certeza que tinham era que as consequências daquele dia o seguiriam para sempre. A luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. As trevas se espalhavam como uma neblina sufocante ao redor de Henrique, Samuel e Ana. O impacto da filmagem ainda reverberava em suas mentes. Joana, caída no chão, olhava com olhos arregalados, tentando entender a gravidade da situação. O homem encapuzado, que fora o portador da verdade, encarava Ana com um olhar de desprezo e raiva, provocando um clima de tensão imensurável. Vocês não têm ideia de com quem estão mexendo. O homem gritou enquanto a multidão se aglomerava em volta. As vozes se misturavam em murmúrios preocupantes. A verdade sempre vem à tona. A adrenalina percorria o corpo de Henrique. Ele sentiu o coração pulsando forte. Precisamos sair. Daqui! Ele gritou para Samuel, puxando a irmã ferida para perto. O desespero na voz de Joana ecoava em sua cabeça. Não havia tempo para discussões. As sombras começaram a se mover. A multidão em pânico e as pessoas empurravam umas às outras, buscando uma forma de escapar. Henrique, com Joana em seus braços, virou-se para Samuel. Vem! Samuel hesitou, ainda lutando contra a revelação. Mas Ana, desesperada, segurou seu braço. Samuel, escute, a verdade precisa ser falada. Se não fizermos isso agora, nunca teremos uma chance. Ele olhou nos olhos dela, veias de dor e esperança mescladas à sua expressão. E se isso acabar com tudo que somos? Samuel questionou, como se estivesse carregando o peso de suas memórias entre os dois. E naquele momento Henrique percebeu que apesar de tudo, era o que eles sempre haviam feito, lutado juntos. O homem encapuzado avançou, e isso fez Samuel reagir. Então que seja, precisamos encarar o que somos, o que fizemos. Senão,
As próximas gerações vão sofrer por isso. Samuel gritou, a determinação construindo-se nele. A respiração de Ana ficou ansiosa. Por favor, venham comigo. Eu sei onde podemos nos esconder e encontrar as respostas. O peso da escolha estava em todos eles. Henrique olhou para Joana, que estava agora pálida. Vamos, todos juntos. Não podemos deixar o medo nos dominar. Com isso, eles começaram a correr. A fumaça escurecia o céu, e o som de passos atrás deles se intensificava. A quantidade de informações que tinham que processar era esmagadora. A verdade que nunca souberam estava prestes a ser revelada, mas não. Sabiam como seria recebida. A verdade poderia libertá-los ou destruir tudo. Enquanto corria, Henrique olhou para trás e viu a figura do homem encapuzado reagindo, desgrenhado pela fúria e pela traição. Não pense que podem escapar da verdade. Vocês vão pagar. O coração de Henrique disparou. Precisamos achar um lugar seguro, ele pressionou. Mas então Joana caiu, se contorcendo de dor, e Henrique sentiu seu mundo desabar. Joana, não! O que aconteceu? Ele gritou. Caindo ao lado dela. O sangue estava manchando suas roupas, e a angústia tomou conta de Henrique ao sentir que seu mundo estava desmoronando. A vida dela sempre fora um reflexo do que ele mais amava. Henrique, o sussurro de sua irmã, o feriu como uma lâmina. Vá, encontre a verdade. Com a voz falhando, Henrique hesitou. A necessidade de ficar com ela é quase esmagadora, mas a determinação de Samuel e Ana inflamou um fogo dentro dele. Nós encontramos uma saída, mas não dá para ficar. E ao olharem para Joana, ela sorriu. Se você encontrar a verdade, todos nós estaremos bem. Precisamos que as pessoas saibam. Seu olhar se apagou lentamente. A multidão ainda estava em pânico, e o ruído aumentava, enquanto os flashes de luz refletiam na fumaça. O que aconteceu nesta noite seria mais que um acidente. Seria uma batalha pela verdade. E da forma como as coisas estavam, ninguém sairia ileso. Henrique sentiu seu coração cortar. Vamos! Gritou com todas as forças, e juntos Samuel e Ana correram atrás dele. O que viria a seguir? Assim que o trio desapareceu na tempestade, o eco do grito de Joana pairou no ar um lembrete constante do que estavam deixando para trás. Uma última chance de enfrentar as consequências. Porém, a verdade ainda estava escondida, e a luta estava apenas começando. E aí, você que acompanhou esta incrível história, é hora de agir. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e alimente nosso algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho chocante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história intensa. Não saia do canal ainda. Clique na tela para seguir acompanhando outra narrativa igualmente empolgante. Este é o momento para mostrar que você faz parte dessa comunidade.